começar a falar sobre a aula 14, né, da disciplina Teorias e Técnicas de Grupo. Quando nós vamos primeiro falar em três definições, que são a afiliação, a função do ego auxiliar, que nós falamos do ego auxiliar em outras aulas, e o insight, que em várias aulas, né, nós fizemos. Então, eu achei importante deixar um slide já para vocês, em caso de dúvida, que vocês façam a pesquisa. Afiliação, o que vem ser essa afiliação? É o momento quando uma pessoa guarda uma determinada distância sem incluir-se totalmente ao grupo. Então, é o momento que a pessoa, ela como se dá o direito de ficar um pouco distanciada de forma geral, né, de todos aqueles participantes em sala. A função do ego auxiliar é o coordenador deve emprestar a sua função de ego para as pessoas que ainda não as possuem, o que acontece quando se trata de um grupo bastante agressivo. Então, o coordenador, ele é o auxiliar, dentro de todo o contexto do trabalho em grupo, conforme nós falamos em outras aulas anteriores. Mas quando ele vê que o grupo ele é agressivo, ele tem dificuldade de interagir, a harmonia, ela fica difícil de conseguir que eles trabalhem de forma harmônica, ele faz com que o outro participante ele venha a prestar a essa função de ego auxiliar. E o insight é a tomada de consciência que as pessoas têm a partir da sua própria fala, razão pelos comportamentos na situação em que se encontram. Então, é aquele clique que, em determinada situação, você acaba tendo consciência naquele exato momento. Esse é o insight. E na aula de hoje, nós vamos falar um pouco do grupos de autoajuda, né? Nós vamos falar do adicto, que é importante também para quando nós trabalhamos com atividades dos grupos. E você sabe o que vem a ser algum de vocês? Nós estamos em 11 na sala, entrando César. Alguém sabe me dizer o que vem a ser esse adicto? Sim, não? Estamos com Andresa, Carlos, César, Emily, Ingrid, Carialine, Lavínia. Não? Não sei. Então, vou dar um exemplo. Eu só bebo cerveja, nunca bebo destilado. Eu só fumo maconha, nunca usei outra droga. É a minimização, falso controle sobre o uso da droga e do álcool, negação da adicção, que ele está passando por essa situação, negação das perdas, irresponsabilidade social, questão da arrogância à superioridade em relação aos outros. Então, adicto, ele vem... Vou passar para frente um pouquinho. Professora. Ele vem de encontro com o que... Oi, bem. Seria tipo uma falsa enganação para mim mesma? Perfeito, Lavínia. É isso mesmo. O adicto é quando você tem uma pessoa, um indivíduo, né, que ele é controlado pelo seu vício. O adicto é o vício. Toda vez que você fala adicto, é o vício. Aqui nós vamos citar o álcool também como o vício, tá? Porém, se reconhece como adicto situações que são daquelas drogas ilícitas, que são as drogas que não são autorizadas ao seu consumo, né? Porém, nós vamos citar o álcool, porque mesmo ele sendo uma droga lícita, ele traz um transtorno, né? Um desencadeamento de despersonalização muito grande para o indivíduo, para a pessoa que faz o uso dela. Mas é perfeito, Lavínia, é isso mesmo. Então, a despersonalização do adicto. Entender sobre um problema muito comum na adicção. A perda, ele acaba perdendo quando ele começa a se tornar adicto, ele começa a ter uma despersonalização através do vício a qual ele tem. Então, ele perde a sua própria a identidade e despersonaliza através daqueles exemplos que eu disse. Eu fumo maconha, mas eu não fumo outras drogas. Então, é como a Lavínia falou, acaba justificando aquelas drogas como se elas não fizessem mal. O adicto, com o passar do tempo, ele imerso na drogadição, tende a perder sua identidade. Então, aquele que é o
viciado, que ele utiliza esse vício, ele acaba se despersonalizando e ele perde a sua identidade, que no decorrer da explicação vocês vão ver como é a situação que ele vai se despersonalizando. É comum, olha que situação, gente, é comum que desconheça questões sobre sua vida e sobre coisas rotineiras tais como: qual o seu tipo de comida preferida? Ele acaba não se lembrando quais são as comidas, a comida preferida que ele tem, porque a preocupação dele é direcionada à sua adicção. Qual tipo de filme que ele gosta de assistir? Se a gente perguntar para esses indivíduos, eles acabam não lembrando nem que tipo de filme que ele gosta de assistir, se é drama e se é de terror, né? Então ele não consegue fazer essa definição. E também quais são as atividades e o que está acontecendo na atualidade. Ele foge por situações e dentro do grupo, se ele está fazendo esse trabalho, participando desse trabalho em grupo, os indivíduos que fazem parte desse contexto, os participantes, eles conseguem identificar que ele está numa situação daquela que nós falamos lá atrás. Ele não consegue se inserir dentro daquele contexto. E a adicção tem o poder de isolar a pessoa do mundo à sua volta. Ele começa a acreditar que ele é o correto e que os outros indivíduos que estão errados. Ele acredita, sim, ele se isola porque a pessoa que está certa nos seus comportamentos, nas suas atitudes, na sua fala, é ele. E os outros é que não estão conseguindo entendê-lo. Alguns elementos, né, que surgem na adicção e que são capazes de despersonalizar o adicto. Ele faz o quê? O autoisolamento. Quando acontece o autoisolamento, já começa a existir a despersonalização. E aí temos o outro, a dissociação. Então, essa dissociação, ela tem a falta de continuidade como que eu posso dizer, de uma relação, memórias. Então, a dissociação, ela acaba gerando uma desconexão com determinada situação, ou determinada palavra, ou determinado acontecimento que ele deseja verbalizar. Então, acontecendo, nós já começamos a partir daí identificar a despersonalização desse indivíduo que é considerado, né, que ele está através do vício, do seu adicto. O fator Coban, nós vamos falar cada um deles, viu? E o estreitamento de repertório e a cegueira deliberada. Então, vamos começar com o autoisolamento. A adicção exige e pode ser tão intenso que a pessoa fica completamente dissociada da realidade. Então, ele chega a ser tão intenso que ele fica desconexo. Ele desconecta realmente da realidade. Pode ser física ou pode ser psicológica. O autoisolamento não quer dizer, ele fica fechado no quarto, ele não quer se interagir. Não. O autoisolamento não é só o físico, existe o psicológico, que é aquele que ele está com todos juntos, conversando, porém ele não consegue interagir, ele não consegue participar daquele contexto, daquele conteúdo o qual o grupo está falando. Não é só no grupo, viu, gente? Eu estou dando o exemplo do grupo porque é teorias e técnicas de grupo, mas isso a gente fala no contexto familiar, social, profissional, em todos os contextos que ele faz parte. É comum que nos casos mais graves de adicção, o uso de drogas ocorra de forma isolada. Em que locais? Quarto de hotel, em algum cômodo específico da casa, em casas abandonadas, que chamamos de mocós, ou em terrenos baldios. Então, ele acaba sendo, muitas vezes, né, existe uma cobrança que não se deve usar, as orientações também, e ele acaba se isolando também no seu consumo, que é o que normalmente se faz. Então, ele procura algum lugar que ele vai se sentir muito melhor no uso da droga. Eu tenho uma colega que ela tem uma filha, né, que eu já conversei com vocês em sala, se eu não me engano, que hoje ela tem uns 30 anos e é usuária de droga. E ela, na verdade, ela
ela passou por esse processo de autoisolamento e não faz muito tempo, menos de um mês, ela teve uma overdose. E ela não conseguia, ela estava exatamente nesse processo que eu falei para vocês. Ela não conseguia interagir, ela era totalmente desconexa com aquele contexto, né? E hoje ela está passando por atendimento e ela faz parte de um grupo terapêutico direcionado aos adictos. E viver nessas condições durante vários anos pode ter resultados de uma pessoa que perdeu sua própria identidade. Com o uso contínuo, ele pode desencadear até uma psicopatia social, que ele acaba não conseguindo interagir em sociedade. Quando acontece dele vir procurar interagir dentro da sociedade, ele mesmo acaba gerando um comportamento que os que estão envolvidos neste momento, naquele contexto, acabam estranhando, porque os comportamentos que ele tem, as falas e as atitudes, ele acaba se excluindo, é a autoexclusão do grupo, tá? Nós temos a dissociação, que é que nós falamos também, é uma reflexão totalmente desconexa entre a pessoa adicta e sua realidade física ou psicológica, sua realidade mental. E em casos mais graves, que seriam os graves, além do uso contínuo, eu consumi há tantos anos isso, há tantos anos aquilo, hoje eu não consumo mais nada. Mas nós não podemos esquecer que a pessoa adicta, ela fica com sequelas conforme as drogas usadas, né? E conforme também o tempo a qual teve esse consumo. Em casos mais graves, a dissociação, essa desconexão, pode gerar comorbidades, como transtornos de personalidade ou esquizofrenia. O que vem a ser a comorbidade? Ela vem a ser uma sequência, né, de mais de 1, 2 ou 3 transtornos. Então, a comorbidade, ela desencadeia alguns transtornos que vai interferir na sua personalidade de uma forma geral. Tanto que aí ele fala como transtornos de personalidade e a esquizofrenia. São também frutos dessa dissociação os surtos psicóticos, mania de perseguição, alucinação e delírio. Dentro do contexto do grupo, quando se está tendo a participação, está tendo o encontro, está acontecendo, na verdade, a dramatização, o coordenador, uma vez preparado, ele consegue identificar quando está acontecendo a dissociação. Existe uma desconexão do que foi proposto, o tema proposto, e ao que ele realmente está entregando, o que ele está apresentando. Nada mais eficaz para a perda da identidade do que uma dissociação comórbida. O que vem a ser essa dissociação comórbida? É a presença simultânea, como eu disse para vocês, ou sequencial de mais de um transtorno em uma pessoa só. Então, ela dissocia. Ela pode ter, em alguns momentos, alucinações, delírios, manias de perseguições, que são algumas características da esquizofrenia, e transtornos também de bipolaridade, que é considerado um transtorno da personalidade. Então, eu estou falando que ela pode ter a bipolaridade, ao mesmo tempo ela pode ter a esquizofrenia. Isso é que nós chamamos de dissociação comórbida, ok? Essa comorbidade, ela quem pode, né, estar identificando o papel do terapêutico, do grupo terapêutico, ou também pode ser considerado do grupo operativo, dependendo, né, da situação, porque pode acontecer de ter profissionais que trabalham, né, que tenham essa comorbidade. Ela vai depender muito do grupo a qual ele vai estar fazendo parte. O que se orienta é que a pessoa adicta, ela faça parte de um grupo de pessoas adictas, de indivíduos adictos. Por quê? Para que se possa ter as intervenções, os temas, eles venham de acordo com a realidade daquele grupo. É diferente quando eu falo para vocês do grupo heterogêneo, né? O que nós recomendamos, é recomendado ser um grupo homogêneo. E o fator Coban, ou Coben, representa muito bem a ideia da perda da identidade. A forma de pensar, sentir e agir é usada para designar aqueles que perderam sua própria identidade. Eu vou deixar para vocês, na pós-aula,
um artigo muito legal, que ele fala do fator Cobain. Ele fala exatamente do que vem a ser esse fator Cobain. Ele vem de um... Alguém já ouviu falar do grupo Nirvana? Alguém já ouviu falar desse grupo Nirvana? Sim. Ok. Então, Carialine, leia lá que você vai ficar, assim, impressionada. Porque esse fator Cobain, ele vem pelo vocalista, né, do grupo Nirvana. Do conjunto, a gente falava antes, né? Então, ele representa muito bem a ideia da perda da identidade. O porquê? Porque está também envolvido a problemática, né, que nós digamos, da adicção, que é o vício. Então, a forma de pensar, de sentir, de agir é usada para designar aqueles que perderam sua própria identidade. Esse fator, gente, que é o fator Cobain, é comum em adictos e sintetiza o baixo limiar à crítica. Só é encontrado em adictos esse fator Cobain? Não. Ele é encontrado também em indivíduos que não são adictos. Mas nos adictos, normalmente, esse fator Cobain ele está inserido. Ele não consegue suportar críticas de maneira muito racional e levam tudo para o lado pessoal. Então, ele é da seguinte forma: se você vai fazer uma crítica que seja construtiva, né? Ele vai levar pelo lado negativo. Ele intensifica esse lado. Então, ele vai ligar para o lado negativo. Diante disso, quando você vai fazer um elogio, esse elogio, ele vai ser acentuado. Por que vai ser acentuado? Ele já vai se achar um ídolo. Então, ele intensifica muito a forma que é levado para ele alguma, como se diz, alguma informação, ou alguma sugestão, ou até a forma de elogio. Então, o elogio, como eu disse, o elogio, ele se vai jogar assim o máximo, um ídolo. E aí você fala, olha, hoje você não cantou bem. Então, ele vai levar para o lado pessoal e ele não vai procurar melhorar a sua forma de cantar. Pelo contrário, ele vai levar que você é que está, de uma forma, perseguindo, tá? Que você não está gostando porque é um momento de perseguição sua direcionada a ele. A perda dessa identidade faz com que eles se sintam afetados diretamente pelas menores críticas, olha lá, sejam elas favoráveis ou desfavoráveis. Quando eu falo crítica construtiva, é favorável. É uma forma que realmente você vem para agregar, para que exista, né, a melhoria e a mudança. E aí nós temos o terceiro, que é o estreitamento. Alguém tem dúvidas sobre esse fator Cobain? Não? Alguém já conviveu com alguma pessoa, algum indivíduo, né? Vamos lá. Algum indivíduo, que esse indivíduo, ele não estou dizendo que é adicto, que tem vícios, tá? Mas que ele pode ter esse fator Cobain, como despersonificação. O que seria? Eu vou dar um elogio, ele se acha que é o máximo. Mas se eu falar para ele, olha, você poderia ter melhorado nisso, ele já acha que eu estou falando que ele só vejo o erro, que eu não elogio nunca. Isso está ligado também ao fator Cobain, ok? Eu vou reforçar, esse fator não é encontrado só em adictos. Ele é encontrado também, de uma forma geral, em outros indivíduos que eles não apresentem despersonificação. E o estreitamento do repertório. O adicto, ele fica imerso na drogadição por longos anos, de modo que passa a acreditar que o mundo gira em torno dessa adicção. Então, tudo gira dentro dessa droga. Seus amigos, que ele procura participar, são adictos. Seus pensamentos são condizentes com a quem deseja usar drogas. Sua vida gira em torno da adicção. As suas ações são direcionadas apenas para o universo adicto. Lembra que nós falamos logo nos slides anteriores que ele sai assim, da própria realidade, do contexto a qual ele está inserido, em termos de família, social, profissional, e ele passa a viver o estreitamento desse repertório.
E há um funil, né, que ele vai se afunilando, estreitando, de suas relações consigo mesmo e com terceiros. É quando existe o autodistanciamento, o autoisolamento. Quando ele fala se distanciando de terceiros, familiares, amigos, colegas de profissão, e não é só afastamento físico, gente, fique bem claro, existe o afastamento também psicológico, nós falamos que é o afastamento mental. As quais as linhas, em linhas gerais, especialmente no campo da medicina, mas ele classifica esses grupos como os adictos, por isso que eu vim explicando para vocês o que deveria ser, os obesos, os fumantes, os toxiconomos, alcoolistas e dentre outros. O grupo de autoajuda, aí já é um grupo de autoajuda, ele já trabalha com um grupo homogêneo. Lembrando que aquelas técnicas que nós aplicamos, aprendemos algumas, vamos aprender mais, que vocês podem aplicar no autoajuda. Também pode ser aplicado em grupo heterogêneo, como vocês viram anteriormente, como também em grupos homogêneos. Reforçando, o que são grupos homogêneos? São os grupos que eles vão procurando o mesmo objetivo. Adictos, relacionados a vícios, obesos, obesidade, fumantes, toxiconomos, está direcionado também àqueles adictos, que pode ser droga, pode ser álcool. Alcoolistas, tá aí também, dentre outros. Eu posso ter um grupo de adictos, né? Esses adictos, eles estão relacionados a fumantes? Pode. Adictos a toxiconomos? Pode. Adictos a alcoolistas? Pode. Então, esses adictos, ele pode estar direcionado só a um determinado vício, mas eu posso falar que é um grupo adicto de fumantes. Posso, porque o cigarro é considerado um vício, ok? Ele é uma droga lícita. Ele é uma situação que como se diz, é autorizada pelo governo o seu uso. Os alcoolistas também. Agora, os toxiconomos, conforme a droga, não são. São tóxicas, ela faz mal à saúde, então ele não é autorizado, são consideradas drogas ilícitas. Cuidados primários da saúde. São programas preventivos, diabéticos, hipertensos e dentre outros. Então, dentro do grupos primários, existem os programas que vêm para prevenção, que são das diabéticos, hipertensos e diabéticos, hipertensos. Qual outro vocês poderiam me sugerir aí? De outra situação da saúde. Hein? Da saúde? É relacionado à saúde. Eu posso considerar cuidados primários da saúde, diabéticos, hipertensos, grávidas? Posso. Ele está ligado também aos cuidados primários da saúde. Idoso também, porque a grávida, quando trabalhada nos cuidados primários da saúde, nós consideramos saúde coletiva, ok? Nesse grupo de saúde coletiva, ele também, tem uma flor aqui na minha frente, ele está direcionado às grávidas, porque existem grávidas que às vezes elas desencadeiam a diabetes gravídica, tá? Elas podem se tornar uma hipertensa gravídica. Então, elas tem um grupo de grávidas que ela vai direcionar a melhor forma da saúde destas grávidas, desse grupo de grávidas. É um trabalho que tem sido bastante intensificado dentro dos municípios, da política da saúde nos municípios e também dos idosos. Reabilitação, esses grupos também trabalham, né, do grupo de autoajuda, infartados, espancados, colostomizados, dentre outros. Vocês sabem o que vem a ser colostomizados? Não. Nunca ouvi falar nesse termo. Faz a colostomia? Oi, pode falar. É aqueles que fazem a colostomia? Tem a bolsinha do lado? Isso, é aqueles que utilizam a bolsa de colostomia. Porque a bolsa de colostomia, quando você usa, né, você passa a ser usuário, para quem não sabe que a bolsa de colostomia é quando é retirado o intestino
E essa bolsa, ela fica do lado do intestino, que é do lado esquerdo, e ela faz, às vezes, o intestino. Então, ali tem que ter uma boa higienização, tomar cuidado com infecções. Então, esse grupo de reabilitação é para ensiná-los também a conviver, porque neste momento dessa convivência, da convivência com essa bolsa de colostomia, existe todo o fator da autoestima, da preparação realmente do seu organismo para a utilização e também em relação à higiene, né? Então, está direcionado a essa reabilitação dos infartados, espancados. E na reabilitação nós temos também, espancados, nós temos os grupos das mulheres, né? Daquelas mulheres que sofrem violência. Então, existem aquelas mulheres, a gente tem até um grupo que eu já li sobre isso, que são aquelas mulheres que se julgam mal amadas. Então, são grupos, porque reabilitação, aqui fala de reabilitação física, mas existe também os grupos de reabilitação emocional, para melhoria, né, das suas habilidades psicoemocionais. A sobrevivência Oi, pode falar. O grupo de saúde mental entra em reabilitação ou não? Sim, tanto que os cuidados primários da saúde, ele pode entrar na saúde mental, com certeza, tá? Aqui ele entra, todos eles vão... Quem que perguntou? A Andresa, né? É a Priscila. Ah, legal, Priscila. Ô, Priscila, você gosta tanto desse assunto, né, Priscila? Eu gosto. Ô, Priscila, sim, todos esses cuidados primários da saúde, reabilitação, sobrevivência social, eles vão trabalhar, Priscila, direcionado à saúde mental, viu? Eles não trabalham só forma de manuseio, mas para a preservação da saúde mental de todos os indivíduos que estão inseridos dentro desses grupos, ok? A sobrevivência social, que é estigmatizados como os homossexuais, defeituosos físicos dentre outros, né? Aí, dentre outros, também da sobrevivência social, pode entrar de adolescentes, pode entrar também, aí também relacionado às mulheres que sofrem violência. E o suporte vem ser a cronicidade física ou psíquica de pacientes terminais, dentre outros. Esse suporte, gente, eu tive uma aluna que ela defendeu o seu TCC, muito legal, TCC 2 mesmo, já se formou, é sobre os danos psicológicos em cuidadores familiares. Então, ela está direcionada aqui, ó, cronicidade física ou psíquica, pacientes terminais, dentre outros. Esse suporte aqui, ele pode ser dado também para a família, né? Para a família que faz parte desses pacientes, que são cuidadores familiares. Eles sofrem muito, porque eles têm o momento, vou até entrar no contexto um pouquinho dela, o que ela trouxe para esse TCC, para esse conteúdo, é que aquele cuidador, ele vem escolhido pela família, é aquele que não trabalha, ou cuidadora, tá? Normalmente, que não trabalha, que fica mais em casa, que tem mais paciência, que mora mais próximo. Então, ele acaba sendo escolhido por livre e espontânea pressão que ele seja um cuidador, né? E diante disso, como que está o emocional? Ele tem que cuidar, mas ele vê toda a situação daquele ente querido passando por uma fragilização cada vez maior, que são os pacientes terminais. Trabalho muito legal. E vem de acordo com o grupo de suporte, né? E problemas sexuais e conjugais. Esses problemas sexuais e conjugais também é um grupo homogêneo, ok? Porque já tem o próprio objetivo qual grupo ele vai fazer parte. Então, essas pessoas do grupo de autoajuda, ele pode ser um ninfomaníaco, né? Que ele tem desejos diários, várias vezes ao dia, sexuais, mas ele pode ser aquele que ele não tem desejo sexual nenhum. Ele pode ser neutro em relação à sua sexualidade. E conjugais também. Excessos de traição, né? Ou que já passou por elas também. Quando nós falamos de coordenadores de grupo, ou diretores de grupo, ou facilitadores de grupo, nós não podemos esquecer de falar de dois temas que é a nossa aula de hoje. Além dos ADICs, que já falamos, é sobre a motivação e a liderança.
todo cuidador, todo coordenador de grupo, ele deve estar motivado para o grupo a qual ele vai ser o responsável para coordenar. Ele vai ser o terapeuta daquele grupo, quando é grupo terapêutico. E quando é grupo operativo, ele vai ser coordenador ou facilitador daquele grupo. Tem que existir a motivação. Quando nós falarmos de motivação, vocês vão ver que vai vir muito antes do que a gente imagina. E quando se fala liderança, nós vamos falar um pouquinho de Freud, né? Que ele também vê justamente a necessidade de você ser um líder como terapeuta para que você possa realmente liderar e ser exemplos em muitos momentos e gerar uma credibilidade diante, né, dos participantes do grupo ou até mesmo daquele paciente ao qual você está em atendimento. Então, a motivação é um conceito muito importante para a psicologia e que influencia a nossa relação com a gente mesmo e com os outros. Então, quando nós estamos motivados, existe uma facilidade muito grande de estarmos nos relacionando, que nós falamos da relacionamento interpessoal. Sempre que vocês ouvirem falar de inteligência emocional, a gente pensa que é só falar, quando eu estou bem emocionalmente. Não é isso. A inteligência emocional, ela é o equilíbrio das nossas emoções, da razão e da emoção. Eu tenho que ter este equilíbrio. Quando eu tenho a inteligência emocional, automaticamente eu sou uma pessoa motivada. Por quê? Aqueles desafios, eles passam a ser uns desafios, eu gosto de desafios. Então, se você gosta dos desafios, acaba sendo motivador e você tem uma autoestima, você tem uma segurança muito grande. Então, a motivação, ela é importante para quando você é um coordenador ou facilitador de um grupo. É um produto de nossos pensamentos, expectativas e objetivos. Orienta o comportamento humano e o desempenho do indivíduo. Então, quando eu conheço como coordenador de grupo que é ser motivado, eu estou motivado, mas eu chego lá no grupo, eu identifico que existe um indivíduo que ele não está motivado. Qual é a causa? A motivação, gente, ela tem, eu falo que ela tem picos, tá? Ela tem picos. Eu não sou motivado 24 horas por dia. Eu não sou motivado todos os encontros. Vão existir encontros que eu vou chegar menos motivado, mas eu não vou estar desmotivado, mas vou estar menos motivado. A minha participação é menor. Então, o coordenador ou facilitador, uma vez que ele está junto com esse grupo, ele deve identificar e também trazer esse participante, esse indivíduo, para que ele consiga trazer durante ao seu jogo, a esse jogo ao que está sendo aplicado, você consiga que ele volte a ter a interação. Às vezes acontece com vocês mesmo, comigo também, né? É convidado para ir em determinada festa, ou em determinado encontro, determinado aniversário. Você fala, mas eu não estou com vontade de ir, mas eu não quero ir. Mas as pessoas falam, vamos, vamos. Não, mas se eu for, ele vai gostar. E a gente acaba indo. Chegando lá, encontro um, converso com outro. Quando eu estou voltando para casa, ou vocês estão voltando, a gente passa, nossa, foi muito bom eu ter ido. Seria pior se eu tivesse ficado. Então, é mais ou menos isso que eu estou falando, do coordenador e do facilitador, ele procurar trazer esse indivíduo, né, para o seu contexto do grupo, e nesse contexto do grupo, ele ajudar, auxiliar, para que ele se sinta em harmonia com o grupo, interaja com o grupo, e depois ele sai de lá e fala, nossa, eu realmente precisava ter vindo, porque acaba sendo uma autoexclusão, né, um autoisolamento quando ele não quer participar. Maslow, que é o mais conhecido, tá? Das teorias de motivação, ele pesquisou as necessidades humanas. Eu acho muito legal essa teoria de Maslow, essa teoria motivacional, e é a que realmente mais é reconhecida. E as colocou em uma hierarquia que sugere que para as necessidades de alto nível serem satisfeitas, as necessidades básicas devem ser sanadas primeiro. Alguém já ouviu falar dessa pirâmide de Maslow? Sim. Legal. Já. Foi em aula que vocês já ouviram? Sim, com a professora aqui. Opa! Então, lá faltou.
Então, Maslow, ele organizou a pirâmide de forma que as necessidades básicas ficassem na base. E as necessidades de alto, no topo da pirâmide. Então, as necessidades básicas são aquelas que são necessárias para a minha sobrevivência. São as duas primeiras, que são as necessidades básicas ou primárias e as necessidades de segurança. Então, o que vem a ser essas necessidades primárias, né? É necessidade de água, comida, sono, sexo e outras situações. Necessidade de água, comida, sono, sexo, outras situações também. Nas necessidades de segurança, eu preciso me sentir protegido num ambiente seguro para sobreviver. Então, vamos lá. Essas duas que eu estou falando aqui para vocês, necessidades básicas e necessidades de segurança, elas não mudam de indivíduo para indivíduo, ok? Todos nós precisamos ter essas necessidades. Seja animal racional ou irracional, essas necessidades básicas vão ser únicas. Imagine, se eu estou com sede, né? Eu não consigo prestar atenção em nada. É o mínimo para minha sobrevivência. Se eu estou, porque pode acontecer de você ficar desidratado e vir até a óbito. E a comida? Eu preciso da comida, eu preciso de sustância para que eu me sinta realmente ativo, produtivo, de uma forma geral. O sono. Até teve uma pergunta na palestra de segunda-feira passada sobre o sono, da necessidade do sono, da saúde em relação à saúde mental, às 8 horas de sono. E aí, inclusive, a psicóloga Maria Celeste, ela falou, né, das possíveis consequências da falta de sono que ela pode vir, a falta de atenção, a falta de concentração, a falta de ver as coisas realmente belas como elas são, ou então até o risco, né, de você estar dirigindo, bater um carro, até o risco da sua segurança, que aí nós vamos na segunda. Essa necessidade de segurança é assim, ó, eu preciso de um ambiente seguro e protegido para viver. O emprego, ele está aí na necessidade de segurança? Hein? Acho que sim. Legal, Maria Carolina. Por que você acredita? Se não souber, não tem problema, tá? Porque você acredita, Maria Carolina, que da necessidade de segurança que está o emprego, ele precisa, o que ele vai suprir, né? Nesse contexto das duas necessidades? É que ele vai garantir o sustento, assim, né? Exatamente, perfeito. Ele vai fazer com que você tenha condições de pagar água e ter água, de ter comida, né? De ter um ambiente, uma casa para morar, mas você tem a casa, você vai ter que ter a cama para ter um sono tranquilo. Olha que uma depende da outra. Então, eu vou frisar, essas necessidades para todo mundo, é regra, todos nós temos. E aí, nós temos a necessidade social. Essa necessidade social são exclusivas de nós. Quando ele fala homem, somos animais racionais. O que são aprendidas e adquiridas no decorrer da vida. E representam padrões mais elevados e complexos. Essas necessidades incluem a motivação para dar e receber afeto e de ser um membro de um grupo ou sociedade. Então, a necessidade social, vocês já começam a observar que a partir agora, a terceira, quarta e quinta, elas são necessidades, nós chamamos secundárias. Necessidades primárias são as necessidades básicas e necessidades de segurança. Necessidades secundárias são essas três próximas que eu vou explicar para vocês. Então, quando a gente fala da necessidade social, o porquê que é importante nós entendermos dentro do contexto de grupo sobre motivação. Se eu tenho um indivíduo que ele não consegue, um participante, que ele não consegue participar de uma forma enfática dentro desse grupo, de assim, ter um resultado que ele espera que ele tenha, mas ele não consegue corresponder a ele mesmo, está aqui, ó. É uma necessidade que inclui a motivação de dar e receber, de ser um membro do grupo ou sociedade. Então, ela é uma necessidade que ela é aprendida, ok? Dependendo do seu histórico de uma forma geral, ela é uma necessidade aprendida. E ela vai depender de indivíduo para indivíduo, de cultura para cultura. Então, ela vai realmente depender de um para outro. Às vezes eu estou falando aqui, a minha necessidade social é uma. Nós estamos com, não tem quantidade aqui, nós estamos com 18 alunos, cada um pode ser que tenha uma necessidade social
às vezes na quarta, às vezes na quinta colocação. Por quê? Porque depende, tudo é um aprendizado. Ué. Travou. Espera um pouco, hein? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Sim, indo sim. Até ela sumiu. Falando 17, voltando. Então, aqui nós temos a outra, né? Que é a quarta, que é a necessidade de estima. Ela se relaciona à necessidade de desenvolver um sentido de autovalorização ao ser reconhecido e valorizado. Então, essa necessidade de estima, ela está direcionada a você, como você é percebido pelo outro. Tá? Então, você acaba desenvolvendo a sua autovalorização, você acaba se preocupando mais com você, quando você se sente bem, que é a autoestima que nós falamos, você está bem consigo, automaticamente você passa a ser bem aceito pelos outros. Os outros acabam te vendo como uma pessoa agradável para se conviver, uma pessoa agradável para participar em festas, uma pessoa agradável para fazer parte do seu grupo. Então, você tem essa necessidade de estima, todos nós temos, mas aí eu reforço, cada um vai ter essa necessidade de uma forma diferente desenvolvida. Cada um vai ter ela, às vezes, como logo abaixo das necessidades primárias, porque essas são as secundárias, às vezes ela vai acabar sendo a terciária, às vezes ela vai ser a quarta, a quinta, não importa, mas vai depender de indivíduo para indivíduo. Aí nós temos a quinta, que é a necessidade de autorrealização. De nível mais alto, é um estado de autossatisfação, em que as pessoas se sentem bem com elas mesmas e usam o seu talento ao máximo. Uma vez que eu consegui o meu talento ao máximo, eu vou procurar uma outra situação para que eu venha, né, desenvolver e que eu venha me sentir realizado. Eu coloquei aqui a pirâmide para vocês entenderem. Imagina quando nós estamos dentro de um grupo, eu chego dentro do grupo com as necessidades, que nós falamos as necessidades fisiológicas, que são as necessidades primárias, que são as necessidades básicas, que aí nós temos a de fisiologia e de segurança. Naquele grupo que você está participando, eu como coordenador do grupo, ou como terapeuta do grupo, ou facilitador, eu sei que todos os participantes, eles têm essas necessidades primárias, que é fisiológica ou de segurança, são as mesmas. Um vai estar com mais sede, outro vai estar com mais fome, não importa, mas todos eles vão ter. Tanto que a gente até orienta em grupos operativos, que após 1h30, mais ou menos, se pare e faça um coffee break, se for adiantar mais do que isso. Por quê? Para que exija uma interação entre os participantes, não só uma interação, mas também as necessidades fisiológicas dele vão estar, entre aspas, comprometidas, porque ele vai ter que dar vontade de fazer xixi, eu falo que é uma paradinha pneumática, né? Às vezes ele está com o estômago vazio, isso afeta também a participação. Então, é a parada que nós falamos entre 1h30 e 2h, que é a parada de coffee break, em termos mais ou menos de 15, 20 minutos. E a de segurança. Quando nós falamos da social, ela já vem que é sobre amor, sobre relacionamento. Quando eu falo amor e relacionamento, eu não estou dizendo a minha família, eu estou dizendo de uma forma geral, olha, a amizade, a família, a intimidade sexual, os meus colegas de trabalho, eles estão ligados ao social. Mas por que o trabalho está ligado ao social? Porque nós temos que conviver, nós convivemos muito tempo dentro de uma empresa, quando estamos trabalhando, né? Então, ele faz parte também desse social. E da estima? A autoestima. Eu tenho autoestima, eu tenho confiança, conquista, respeito os outros, que é sinal da empatia, né? Respeito dos outros e respeito aos outros, isso que nós falamos da empatia. E aí nós temos a última, que é a realização pessoal. Moralidade,
criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceitos, aceitação dos fatos. Aqui nós falamos, por exemplo, realização pessoal ou autorrealização, que é a mesma coisa. Podemos dizer conquistas, tá? Por exemplo, de alguma coisa que eu pretendo, ele está aqui na realização pessoal. Se eu estou no grupo, eu sei que a minha parte fisiológica está bem, eu estou me sentindo seguro porque é um lugar gostoso, um ambiente gostoso, não vai chover, não passa o frio, eu tenho a minha segurança. Mas quando o responsável pelo grupo, ele vai ter que estar focado nessas 3 situações aqui, tá? Nessas 3 necessidades. Porque cada indivíduo ali, ele pode oscilar muito entre uma e outra. Eu tenho por exemplo, eu estou vendo que o Carlos, ele pode ser da realização pessoal. Eu posso ver o César, ele pode ser da estima. E aí eu tenho a Elsa, ela pode ser do social. E assim sucessivamente, vão ter muitas mudanças. Então, a necessidade de cada um em termos de necessidades secundárias, que são esses 3 aqui, vai depender de indivíduo para indivíduo. Por isso que eu preciso conhecer o que vem a ser ao quadro da motivação dos indivíduos, para que eu identifique nesse contexto de grupo, quais estão mais motivados, quais estão menos motivados. O que estão menos motivados vai precisar mais de um auxílio, ele vai precisar mais de uma atenção, não é que vai fazer para ele, mas de uma observação, vai ser bem mais acentuado e procurar trazer o porquê ele não consegue interagir como os outros, como exemplo. E aí, continuando, né, as necessidades básicas. Como eu já disse, ela pode haver variação e propederância entre pessoas diferentes. Pessoas em que a autoestima é mais importante que o amor. Então, tem indivíduos que acreditam que, às vezes, a amizade minha é mais importante do que o meu amor. E assim sucessivamente. Porém, elas não são necessidades básicas. Quando eu falo autoestima, elas são necessidades secundárias. As necessidades básicas, ela pode haver diferença entre um e outro de acordo com a intensidade. Quando chega, às vezes vocês chegam em sala de aula e falam, quem está com fome, né? Às vezes você olha, um está comendo, o outro está tomando água, olha, a necessidade de cada um é diferente do outro. Aí ele vem, tem um outro está morrendo de sono, às vezes cochila. O que é? São as necessidades básicas. Elas vão mudar de intensidade, mas todos os indivíduos, eles vão ter. E o sistema motivacional humano é altamente complexo, porque ele é de indivíduo para indivíduo, podendo ser concebido como a conjunção de um conjunto de condições pelas variações da intensidade, qualidade e direção. Então, essas condições, elas são intrínsecas e extrínsecas ao indivíduo. Então, as intrínsecas, eu sei que ele está motivado porque ele está dinâmico, proativo, participativo, falando, a sua comunicação está ótima, mas intrinsecamente, eu posso dizer, extrinsecamente, ele está demonstrando isso, né? Que ele está gostando daquele momento. Então, ele é intrínseco, ele é interno, é de indivíduo para indivíduo a motivação. Ele pode não estar motivado, ele pode estar gostando da atividade, mas ele pode não estar motivado para aquele momento. Então, quando nós estamos em grupo, gente, por favor, lembra que nós falamos bastante sobre os temas que tem que ser em consenso? Por causa disso. Porque se nós trouxermos os temas e vamos discutir sobre os temas, nós podemos gerar uma desmotivação geral. Eu falei várias vezes isso quando estávamos falando diretamente de grupo. Porque o tema, ele tem que trazer a motivação para o grupo. Ele tem que atender às necessidades internas do grupo. Ah, não vai atender todos, é em consenso. Porém, aquele que estiver aberto para aquele momento vai aproveitar mais. Aquele que não vai se aceitar, não vai se dar oportunidade, não vai aproveitar nada. Então, vai depender também de indivíduo para indivíduo. Porém, a motivação, nós devemos, como representante, responsáveis pelos grupos, como condutor de um grupo, nós devemos procurar o máximo possível de mantê-los motivados. E a satisfação das necessidades na infância, de forma equilibrada, gostei muito desse parágrafo, que eu deixei ele por último, parece desenvolver maior tolerância à frustração e desenvolvimento da personalidade em que o indivíduo apresenta confiança e sentimentos de segurança psicológica. Então, quando as crianças ela tem as necessidades, né,
supridas, atendidas, né, de forma equilibrada, ela parece desenvolver maior tolerância à frustração. O porquê? Porque ela foi respeitada. Foi respeitado os momentos das necessidades básicas dessa. Aquela criança que passa fome, como que é, né, a parte de segurança dela? Como que é a estima dela? Como que é o social dela? Aquela criança que vive nas necessidades da infância, nós temos que protegê-las. E aquelas crianças que são abusadas, que são violentadas, ou que vivem, né, viveram num ambiente violento, agressivo, como vai ser a segurança dela? Como vai ser a estima dela? Então, esse fator, quando nós estamos trabalhando com o grupo, lembra que nós falamos, nós não podemos esquecer da criança. Nós temos que levar em consideração a criança daquele indivíduo. Então, todo mundo aí? Sim, sim. Nossa, todo mundo tão quietinho. Sim, professor. Estamos. Ó, o ser humano, ele tem como necessidade básica pertencer a um grupo, agora falando de grupo, e quando a pessoa entra neste grupo, ela possui interesses, mesmo objetivos que o grupo, mas ela também traz aquilo que é seu. Suas características próprias e manter o equilíbrio entre ambos. Indivíduo, grupo, não é fácil. Então, o colaborador, o coordenador, ele, como eu disse antes, ele tem que manter o equilíbrio do grupo. Esse equilíbrio do grupo, ele chegar motivado. Ele o lidera pelo exemplo, tá? Porque se ele chega para conduzir um grupo já com a energia, né, baixa, já chega cansado, como que ele vai trazer o grupo para cima? Então, os participantes, aqueles que estão inseridos dentro do grupo, eles precisam de você ativo. Você tem que estar ativo. Você tem que chegar, sabe, realmente, como eu digo, entre aspas, na toda. Alegre, conversando, comentando, cumprimentando, e conforme como você chega para a condução, eles também vão interagir de uma forma diferente. Você já deixa muito mais leve conforme você chega. Outra coisa que eu falo muito da condução do grupo é gostar de pessoas, né? Cada vez que você já viram muitas vezes eu chegar e falar, gente, às vezes eu venho tão ruim, né, tão mal, mas eu chego aqui, eu entro na sala, como é gostoso, eu saio de lá, eu saio realmente energizada, eu saio de lá realmente motivada. Então, o gostar de pessoas, quando você vai trabalhar em grupo, é o diferencial, tá? Você tem que entender, compreender e gostar de pessoas. Se você não gosta de pessoas, não entende pessoas, ou prefere trabalhar sozinho, quietinho, aí você, com certeza, você não vai trabalhar com grupos de uma forma geral, você vai preferir trabalhar mais relacionado, você psicólogo, mais direcionado à clínica. Não estou dizendo que vai acontecer, tá? No decorrer, muitas coisas podem mudar. Outra concepção, como nós falamos de Moreno, né? Que é impossível falar de grupo se não falar de Moreno, que é muito bem referenciado na obra de Minucci, em que o homem é definido por dimensões de sua existência. No psicodrama de Moreno, o homem é olhado a partir dos papéis que ele desempenha na sua vida. Então, as representações de papéis que ele vai trazer tem que ser papéis o que representa na sua vida. Durante a motivação, durante a dramatização, nós conseguimos identificar o que cada papel na sua vida que ele vai representar, o que realmente, qual foi o peso que teve, qual foi o significado que teve. Diante desses papéis representados, a pessoa se sente congruente ou incongruente, ela se sente parte dela ou não faz parte dela. E a gente consegue realmente observar, e ela também consegue, quando ela está inteira dentro de um papel que está sendo representado, ou quando ela está fora daquele contexto que deve ser representado. Moreno, toda vez que vocês falarem de Moreno e falar de Minucci, gente, Moreno é o pai, né? E o Minucci, ele vem autor sobre várias situações, vários exemplos relacionados, vários estudos relacionados ao Moreno. Então, Minucci, ele cita muito Moreno, e eu gosto já porque ele nos dá essa visão mais contemporânea, né? De olhar o homem nos papéis que ele desempenha na sua vida, mas a nossa contemporaneidade hoje, como ela é. Então, nós temos que olhar o que nós vivenciamos hoje.
Eu vou passar algumas coisas no final, que nós vamos partir da aula que vem, ter algumas outras situações, o cenário do fechamento dessa disciplina, e aí a gente vai verificar um pouco o desempenho, né? O que é o desempenho dos papéis, a importância que tem do que Minucci nos traz nessa contemporaneidade. Se nós sairmos hoje, né, e de repente eles falaram assim, acabou o distanciamento social, não vamos ter mais distanciamento social. Deixa eu perguntar aqui para o Henrique. Henrique, diante do distanciamento social, a partir da semana que vem fala, não, todo mundo liberado, não tem mais distanciamento social. Como que vai ser a sua participação quando você for chamado para trabalhar num grupo terapêutico? Você vai fazer parte de um grupo terapêutico. Você vai se sentir seguro? Ah, professora, de primeira reação, assim, eu não sei dizer, pois eu acho que, tipo, meio que perdi a manha de estar em grupo de pessoas, de mais de 5, 6 pessoas. Então, não sei como que eu iria lidar com essa situação, sendo bem realista. Mas vendo da situação de pandemia que nós estamos vivendo, né? Todos retornando, não tem mais perigo, vamos retornar todos. E aí nós vamos fazer um grupo, fala assim, olha, nós vamos fazer um grupo terapêutico, vamos lá, faz de conta que eu sou uma terapeuta, tá? E aí eu te convido a participar desse grupo pós-pandemia. Qual que vai ser a sua segurança de participar desse grupo? Minha segurança? Que eu vou saber que vai ter tudo acabado e estando em um grupo terapêutico eu vou poder, como que eu posso dizer? Professora, eu não sei explicar, sabe? Mas, tipo, eu iria sentir confiante aí, tipo, em um grupo terapêutico, mas não sabia como eu iria participar, lidar, porque... Perfeito, entendi. Porque você gosta normalmente de trabalhar em grupos pequenos, menores, não é isso? Sim, isso. Isso. Alguém falaria de uma forma diferente que o Henrique falou? Vamos aqui. Rafaela, tá aí? Oi, tô sim, professora. Rafaela, se eu te convidasse hoje, né, nós vamos para um grupo e todo mundo liberado a partir de segunda-feira é feriado, a partir de terça-feira, e aí nós vamos participar de um grupo, né? Você vai participar do seu grupo terapêutico, você já faz parte dele. Como que você se sentiria participando desse grupo terapêutico após pandemia? Professora, acho que eu ia ficar bem feliz, né? Porque, nossa, a gente sente tanta falta desse contato com as pessoas, né? É uma coisa que a gente não está acostumado. Legal. Alguém teria receio de participar dos grupos? Eu acho que de primeira, sim. Oi? Eu acho que de primeira eu ficaria, assim, meio receosa. Por quê? É porque eu tô muito tempo sem, tipo, ter esse contato e tal. Esses dias eu fui no mercado, eu até senti dor de cabeça, porque fazia tanto tempo que eu não senti, assim, essa presença de pessoas, que eu acho que deu um impacto muito grande, sabe? Elcia, tá aí? Tô, professor. Elcia, você teria algum receio de participar desse grupo que você já fazia parte, agora está retornando? Não, nenhum. Legal. Eu acho, professor, por exemplo, agora, a gente está com esse hábito, eu estou saindo, por exemplo, para ir ao trabalho, quase que todos os dias. Mas virou, assim, um hábito colocar máscara, que eu vou jogar o lixo no meu prédio de máscara. Eu acho que no início, até eu desacostumar ou sentir bastante segurança, acho que eu iria de máscara, mas eu acho que medo ou insegurança eu não teria, não. Não sinto isso. Vocês viram que, ao mesmo tempo, você iria de máscara até com receio de ser contaminada, né? Para me proteger, eu acho, e proteger outras pessoas. Você vê, eu falei com 3 pessoas que faz de conta, né, como exemplo, fariam parte de um grupo. E cada um se posicionou de uma forma diferente.
Por isso que vem aquele de encontro que o homem é definido por dimensões de sua existência. Então, cada um deve ser respeitado pelo seu posicionamento, tá? Muito legal, viu? E vamos falar da liderança agora, né? Todo mundo fala de liderança, muitos consideram líderes, outros acreditam que não. Mas o que é realmente ser líder dentro de um grupo terapêutico, né? O que vem a ser esse líder? É muito importante para aqueles que pretendem ingressar na tarefa de coordenar grupos, pois deverá ter claro sobre como se tornar um líder e quais aspectos estão relacionados à figura do líder. Então, eu não vou ser líder apenas porque eu quero ser líder do grupo. Eu não vou ser líder apenas porque eu sou formada em psicologia ou posso ser terapeuta de grupo. Eu vou ser líder porque eu tenho papéis definidos e os aspectos que estão relacionados a essa figura, que é uma figura, com certeza, primordial para a saúde mental de todos aqueles que estão participando do grupo. Como obra de Freud, olha ele aí, ó, psicanalista, ele trata do grupo a partir do parâmetro do papel do líder. Então, ele fala o seguinte, né? É entender que um grupo segue o que é ditado pelo líder, sem nem mesmo questioná-lo por subserviência, requer uma reflexão, o fato do grupo não conseguir existir e se manter sem a figura do líder. Quando ele fala isso aqui, ele coloca como exemplo, isso era de 1921, viu, gente? Não é mais nada disso, não. Mas ele coloca como exemplo a igreja e o exército. Por quê? Porque eles, todos que estão participando, segundo Freud, da igreja, ele tem que ser subserviente àquela igreja. No exército, a mesma coisa. Então, ele discorre que uma igreja e um exército são grupos artificiais. Isto é, certa forma externa é empregada para impedi-los de desagregar-se e para evitar alterações em sua estrutura. Então, quando ele fala de figuras de líderes, né, ele fala assim, do Cristo, que dá um exemplo da igreja, e o comandante-chefe. Representam um ícone que unem o grupo e o mantém em harmonia de funcionamento. Mas desde que esse líder, nós deixamos ficar agora, vamos olhar na nossa realidade atual. Desde que esse líder, ele passe a dar, a proporcionar aos seus liderados a autonomia não só da execução, não necessariamente, mas a autonomia dentro do grupo, da forma que ele vai dramatizar, tá? Existe a questão da empatia. Quando eu passo a ser um comandante-chefe, o chefe, para mim, eu já não gosto. Eu acho que eu tenho que ser um líder. Quando eu passo a ser um comandante-chefe, ou então eu sou alguém que estou direcionando uma igreja, existe aquelas normas e regras que devem ser seguidas e não podem, né? Deixar com que elas não sejam respeitadas. Dentro do contexto grupal de uma terapia contemporânea, essa exigência, ela não faz parte. Nós temos um contrato de início que é feito, lembra que conversamos, a hora que chegar, a hora que terminar, vamos discutir o tema, vamos fazer a representação ou discutir o tema que foi decidido daquele encontro, isso sim, tá? Mas de uma forma geral, eu tenho que me sentir pertencente a esse grupo de uma forma espontânea, para que realmente, na parte psicológica, grupo psicológico, em grupo terapêutico, para que eu realmente encontre aquilo que eu estou procurando dentro desse grupo. Ok? Professora? Pode falar, bem. Professora, uma pessoa ela pode ser capacitada para ser líder, ou o líder é um líder nato e quem não é, não tem, sei lá, não vou dizer, não sei como eu uso a palavra, já não sou um líder nato, eu posso ser moldada e ser líder ou não? Ou é ou não é? Sim, pode, claro que antigamente, eu posso falar para você, uns 15, 20 anos atrás, Elcia, se falava que não, que o líder, ele nasce líder. Hoje nós sabemos que o líder, ele é desenvolvido,
né? O que pode desencadear muitas inseguranças, falando do contexto psicológico, muita insegurança nas tomadas de decisões, na administração de conflitos, administração de grupos, coordenação de grupos, são relacionados, lembra que nós falamos, à sua infância. Mas hoje já existem estudos que ele fala que o líder, ele pode ser desenvolvido. Ele pode ser desenvolvido. Mas, para isso, Elza, ele tem que querer se desenvolver. Por quê? Não pode ser imposto, né? Não pode ser imposto. Através do quê, professora? Por exemplo, uma participante ou uma participante que vai fazer parte desse contexto daqueles grupos que nós falamos lá no começo, né? Ele vem, vamos falar da obesidade. Ele se sente obeso, baixa estima, ele traz isso, verbaliza isso no grupo. Mas durante a participação dele no grupo, faz com que emerjam muitas situações, e essas situações que ele vai conseguindo trabalhar com elas, que ele consegue resolver essas inseguranças que ele tinha, né? E acaba sendo realmente uma revelação. Eu já trabalhei com pessoas, Elcio, eu tenho uma colega, amiga minha hoje, que ela foi subordinada à minha. Então, ela fala muito baixo, ela é muito delicada. Mas eu falo, se um dia eu tiver uma empresa, eu contrataria, assim, com certeza, né? Não consultoria empresa, eu com certeza. Às vezes a pessoa fala, mas ela fala muito baixa, muito delicada. Não, ela é uma líder. Ela consegue trazer as pessoas, sabe, muito junto dela. Sim. E terapeuta, ele tem isso também. Então, por isso, lembra que eu falei aquele momento do lidera pelo exemplo? A sua forma de falar, a sua forma de receber a empatia com todos. Então, não é porque não é uma empresa, é um grupo, que eu tenho que ser um líder diferente. Eu tenho que ser um líder realmente, que ele venha, que os participantes venham a admirá-lo e que ele sirva como seu mentor, que nós fizemos nas primeiras aulas. Ok? Certo. Obrigada. Obrigada a você. Segundo Minucci, a liderança é exercida tanto no nível da tarefa, quanto no nível socioemocional de um grupo. Então, ele vai ser observado durante a sua execução, durante a dramatização, mas qual é o nível socioemocional que esse grupo ele chegou? Que nós falamos, lembra, que trabalhamos em grupo, não em indivíduos. Admite-se que, através do controle e dessa participação, existem 4 tipos de liderança: a diretiva ou autoritária, a de apoio, a participativa e a orientada para a realização. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Tá? Espera um pouquinho. Possível. Espera aí. E nesses subtítulos, né, Minucci, ele destaca que talvez o mais relevante seja a capacidade que o líder tenha de mudar para adaptar-se e adequar a cada situação em que se estabeleça com o seu subordinado ou com o seu liderado. Então, quando Minucci ele fala que não é só o liderado ou os participantes que têm que se adequar ao líder. O líder também ele vai se adaptar, ele vai se adequar com os seus colegas, com os seus participantes, ou com os seus liderados, ou com os participantes do grupo mesmo. Então, nós temos o líder autoritário, né, ou diretivo. Esse daí é um líder que ele trabalha pelo medo, pelo receio, realmente, que as pessoas convivem com ele. Exerce o poder mediante decisões tomadas, sem consultar os participantes, de modo a privilegiar seus interesses em detrimento aos de outrem, quer dizer, em detrimento aos outros. Então, esse líder, dentro de um grupo, ele vai perder o grupo, tá? O grupo, ele vai, aquele que gosta de ser conduzido, ele até pode dar continuidade dentro desse grupo. Mas quando é o indivíduo que ele não se identifica com o seu líder autoritário ou com aquele representante, né, condutor autoritário, coordenador autoritário, ele vai perder o participante do grupo. O grupo, ele acaba fugindo desse contexto,
né? Então, esse não é um líder adequado para aquele momento. Nós temos a liderança de apoio. O líder mostra interesse e amizade, preocupa-se verdadeiramente com os liderados e procura aproximar-se de todos. Esse líder de apoio é aquele que nós chamamos de líder autocrático. O de autoridade é aquele que ele exige demais, ele é muito ríspido, né? E tem o líder autocrático. O líder autocrático é aquele que ele considera seu apoio. Ele não acredita que ele seja líder, ele não pode executar. Ele pode participar. Dentro de um grupo, pode acontecer um grupo operativo, vamos dar um exemplo de grupo operativo, está aplicando lá um jogo, de repente falta um para aquele jogo. O que está facilitando, ele pode entrar e participar junto para suprir a falta do outro. Isso nós consideramos o líder de apoio, que é o líder autocrático. Nós temos a liderança participativa, né? O líder dialoga com os liderados, solicita e usando suas sugestões, mas é ele quem toma as decisões finais. Então, esse líder, ele participa, porém a decisão final é dele. Ele vai tomar a decisão que vai facilitar ao grupo? Dentro do contexto de grupo que nós estamos falando, se ele tomar uma decisão que não seja em consenso, ele vai perder também, vai ter como se diz, perde um pouco a credibilidade. Quando você perde a credibilidade do contexto grupal, aquele que está na condução desse grupo, o grupo, eu falo entre aspas, ele fica doente, ele fica inseguro para que lado ele vai. Então, em determinadas situações do jogo, ele fica com receio de tomar atitudes, porque ele sabe que ele vai estar sendo observado. A liderança orientada, né, a realização focada no líder, como aquele que estabelece desafios pautados em seus objetivos. E, além disso, ele demonstra confiança nos recursos que possui para alcançar bons resultados. Então, esse que é a liderança orientada, ele pode ser orientado para a tarefa, orientado para pessoas. O orientado para a tarefa, eu coloquei aqui, que é o democrático. E aí, o para a tarefa é o autocrático, que é aquele do início. Os dois do início. É estilo de pessoas, né? Quando é democrático, ele é bem gestão de pessoas, ele gosta de pessoas. Gestão de pessoas não é só empresa. Eu trabalho em grupos sociais, eu sou gestor do grupo social, viu, Priscila? Eu trabalho num grupo escolar, eu sou gestor de um grupo de escola, então ele não é só dentro de organizacional. Liderança orientada para as pessoas. Essa liderança orientada, então, relações também humanas, ele tem a parte humana, de empática, é bastante desenvolvida. Então, ela tem uma liderança também orientada para a consideração. Essa consideração, ela ouve, ela pondera para tomar a melhor decisão. Quando é um grupo, ele é democrático, ele tem gestão de pessoas, ele é um gestor do grupo, ele lidera pelo seu exemplo. Então, a partir do momento que este grupo, dentro do grupo, ele é admirado, as pessoas têm uma consideração muito grande com ele, você acaba se espelhando na forma dele ser, né? Então, é um coordenador de grupo que todo mundo quer ter. Mas se ele é aquele coordenador de grupo orientado para a tarefa, ele é muito crítico. Por mais que você acabe desenvolvendo uma tarefa X, você acaba não satisfazendo ele. Então, nesse sentido, a gente fala que ele é autocrítico, é autocrático. Ele é focado só naquilo que você está desenvolvendo. Por quê? Porque ele não está preparado para observar os seus comportamentos, a sua fala, ele não está preparado para falar as suas atitudes. Ele está preparado para observar sua execução. E a execução não é tudo. Tá? Eu até tive ontem, eu participei de um mini curso, né, da avaliação psicossocial relacionada a esse momento, né, de empresas, a esse momento que nós estamos passando. E é bem claro, né, o que a Lucibim falou, nós não temos que nos preocupar, nos basear só na testagem. Não. O que realmente dá finalização é a entrevista final. Tá lá, o que é a entrevista final? É a atitude, é a fala, é o comportamento, sabe? Os testes em si, eles são importantes, eles são muito importantes, mas ele é apenas um instrumento para o resultado final. Isso aqui é o que ele fala. Quando eu estou dentro de um grupo, eu estou olhando a execução que ele está participando do grupo na execução, eu estou deixando de ter a visão de gestão, de gestor.
A liderança orientada para a tarefa, liderança orientada para a solução, produção, para a produtividade, eficiência, né? Então, ele não tem uma visão de ser um bom gestor de grupo. Gente, essa situação dele aqui, o que é mais complicado de todos eles é que ser gestor de grupo, eu tenho que ser neutro em relação às minhas emoções daquele momento, tá? Vamos pensar você como um terapeuta clínico, né? Você tem que ir dar aula, atender, você vai ter um atendimento, né, clínico, e justamente aquele momento já está na hora, aquele momento você começou a ter uma leve dor de cabeça. Você cancela o atendimento? Na verdade, se nós formos realmente nos sentirmos gestor daquele momento, tomamos algum medicamento, quem toma, ou tomamos algum suco, cada um vai ter sua forma de que sabe como lidar com a dor de cabeça, mas ele vai continuar assumindo a sua responsabilidade. O gestor da execução da tarefa, e aí o executor de tarefa, ele vai fazer sim, só que ele já vai mal-humorado, porque ele acha que ele poderia ficar em casa, porque o autocrático, ele é muito crítico, por isso fala autocrítico. Ele tem a crítica dele muito bem desenvolvida. Mas aí eu torno a falar, gente, aí eu vou com a Elcia, que a Elcia perguntou, um líder pode ser desenvolvido? Pode. Vamos pensar que esse líder, que ele é muito crítico, autocrítico, é aquele que se critica demais, tá? Aquele que é muito crítico com as outras pessoas, com os outros indivíduos. Vocês vão observar que ele é autocrítico. Vamos começar a perguntar para ele, como que foi quando você era criança? Como era seu pai? Como era sua mãe? Começa a perguntar essas situações, né? Que essas situações, em muitos momentos, elas vão emergir. E a gente pode perguntar? Pode. A gente deve perguntar. Porque o próprio do falar dele, ele começa a também identificar muitas situações que ele não deixa, porque ele se sente realmente, eu sou muito crítico, eu não posso demonstrar minhas fraquezas. Por isso que ele acaba sendo muito autoritário, né? O democrático, ele é mais leve, ele é mais suave. O autoritário, o autocrático, ele é muito difícil. Mas ele não é difícil porque ele é difícil. Vamos entender o contexto criança dele. O porquê será que ele chegou nessa dificuldade, né? Quando nós somos os coordenadores, nós temos essa facilidade. E quando o coordenador ele é assim, ele não poderia estar sendo coordenador. Ele deveria ir, sim, para um acompanhamento, uma terapia, um desenvolvimento das suas habilidades frente ao contexto do grupo. Ele tem que estar frente àquilo que ele faz, se comprometeu com o grupo. Então, o autocrítico, ele ser autocrítico e ele ser crítico, isso pode interferir negativamente junto com o grupo. Eu posso desencadear atitudes, comportamentos preocupantes naqueles que são participantes. Porque se eu fui lá para encontrar uma situação e para me encontrar, como que eu entro dentro de um grupo que o meu coordenador é muito crítico? Eu vou ter assim, eu vou em muitos momentos me questionar o que eu estou fazendo ali e se é realmente esse grupo que eu quero participar. Então, a liderança, ela é um direito de qualquer pessoa, tá? Direito de qualquer pessoa. Essa liderança, ela lidera quem não se cala. Olha lá, Elcia. Ou fica na preguiça. Ou quando sente que pode fazer alguma coisa para o grupo e para si. Então, o verdadeiro líder, todos nós temos direito. E todos nós temos competência, sim. Existem aqueles líderes que falam mais baixos, mas eles são mais democráticos. Existem aqueles líderes que são ligados na tomada, né? Existem aqueles líderes que são mais centrados. Cada um tem o seu perfil. Não existe perfil adequado para a liderança. O ideal, somar esses 4 que eu falei, é o ideal. Porque vai chegar um momento que aquele líder autocrítico, que é autocrático, ele vai precisar, dentro de um grupo que está tendo muitos conflitos, ele ser mais realmente autocrático, ele ter mais autoridade. Então, não existe o que é certo e o que é errado. O que é importante é você ter vários perfis de líderes dentro de você,
né, com o seu perfil também, e determinadas situações, você aplicar, você ser aquele líder, ok? E aí, lidera quem não se cala. Então, nós precisamos ter uma boa comunicação, precisamos saber falar de forma assertiva. Ou lidera quem fica na preguiça, né? Aquele que se cala, ele não fica. E o que fica na preguiça? Também não. Ele acaba, não pode. Nós não podemos ter, assim, a ociosidade. Esperar que o grupo ande sozinho. E quando sente que pode fazer alguma coisa para o grupo e para si, aí existe a empatia. Ok? Nós vamos terminar bem cedo. Estamos terminando já, viu? Porque agora, o que eu vou passar para vocês? Nós já terminamos todos os nossos conteúdos relacionados a teorias e técnicas de grupo. Todo o conteúdo está encerrado. Por isso, lembra que eu passei na atividade de vocês, a apostilinha 12, 13, 14? É porque hoje a gente encerra o conteúdo. A partir da aula que vem, nós vamos fazer aulas práticas. Então, nós vamos trabalhar juntos, são, como eu posso dizer, são atividades que nós chamamos atividades lúdicas, porém, que podem ser aplicadas como jogos. Então, essas atividades, elas vão ser aplicadas, durante a aplicação, vamos explicar, e na finalização dela, aí vem a orientação, como se trabalhar realmente dentro desse contexto do jogo. Ou se posso, aí vocês vão escolher qual contexto que vocês gostariam de levar aquela atividade, aquela aula prática. Então, como nós não pudemos, durante essas aulas, nós aplicarmos as técnicas, né, muito poucas, agora nós vamos chegar com aquelas técnicas realmente pesadas. Eu quero ver com vocês que na aula que vem, nós vamos separar em trios, tá? Nós vamos separar em trios. Então, vocês já identifiquem quem é do grupo de vocês, da sala de vocês, já pode ser até em 4 pessoas. E essas 4 pessoas, vocês vão ter tarefas para desenvolver. Professora, como nós vamos fazer isso? Nós continuamos na sala, porém, vocês vão se falar pelo WhatsApp, tá? Então, nós vamos começar a interagir dentro da sala de aula, ok? Ok?